Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 47 a 53. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar, que recolhe todo tipo de peixe. Quando está cheia, a puxam para a margem e, sentados, juntam em cestas o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão, separarão maus do meio dos justos e os jogarão na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam, sim. E Jesus lhes disse, por isso, todo doutor da lei que foi instruído no reino dos céus é como um dono de casa que tira de seu cofre coisas novas e velhas. Quando terminou de contar essas parábolas, Jesus partiu daí. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. O Evangelho traz a parábola da rede lançada ao mar e que apanha todo tipo de peixe. A rede, o que significa? Significa a oportunidade ou as oportunidades que Deus tem nos dado. E Deus dá oportunidade a todos. Não importa quem somos, Ele nos chama, Ele nos trata com igualdade. Porém, a diferença está na resposta que cada um dá a Ele, que cada um dá ao seu chamado. Ou seja, como cada um se coloca diante desse chamado de Deus. Em nosso peregrinar dessa vida, nos são dadas muitas chances de crescimento. A vida é um caminho onde a gente pode crescer, progredir. São as redes lançadas ao mar da vida. Mas chegará um momento em que essa rede será arrastada para a beira da praia. Ou seja, esse tempo, essas oportunidades, um dia o tempo vai terminar e as nossas oportunidades de crescer também terminará. E ali será um momento em que nós prestaremos contas. Aqui diz o texto do Evangelho, que alguns peixes serão selecionados. Os peixes bons serão selecionados e colocados no cesto do Senhor. E os peixes que não servirem, esses serão jogados fora, como diz o Evangelho. Não podemos interpretar este Evangelho apenas como se estivesse falando do fim dos tempos, mas, sobretudo, especialmente, devemos pensar que ele fala da nossa história, aqui mesmo, neste mundo. História é essa que neste mundo vai encontrar uma vírgula, um ponto. Então, nós precisamos começar hoje este caminho de união com Deus, que depois vai nos proporcionar, quando chegarmos ao ponto final de nossa vida terrena, essa união com Deus de hoje vai nos proporcionar uma continuidade desta união com Deus. Então nós podemos dizer que começa aqui agora a nossa salvação. Nós não vamos ser salvos depois, quando morrermos. A salvação nos atinge hoje. E prêmio de vivermos no caminho da salvação é a eternidade feliz com Deus. E então a liturgia de hoje nos ensina a ser discípulos e missionários de Jesus Cristo, discípulos do reino dos céus, continuar unidos então, sendo discípulos, fazer discernimentos, fazer escolhas, escolher da melhor maneira possível, selecionar o que é bom, afastar de nós o que não é bom, reter o que é de Deus e não reter o que não é de Deus. Ou seja, nós precisamos distinguir entre o bem e o mal. É a seleção que precisamos fazer. Assim, mais ou menos como tem a seleção do joio e do trigo, nós precisamos também pensar que nós podemos selecionar trigo para a nossa vida. E na parábola de hoje, aqui não é joio e trigo, e sim peixe bom e peixe que não presta. A parábola de hoje termina dizendo do exemplo do pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então nós devemos olhar que a nossa vida é como se fosse um baú. A ideia então de olhar o baú que tem coisa nova e coisa velha é fazer aqui o discernimento, fazer uma varredura, uma revisão de vida e priorizar aquilo que serve para nosso crescimento em detrimento daquilo que não serve. Ou seja, nós devemos nos desfazer
das coisas que não nos ajudam a pertencer ao reinado de Deus, ou seja, que nos roubam dessa dinâmica onde o reino de Deus cresce em nós. Vamos à nossa oração. Senhor, hoje nós clamamos o Teu Espírito, a fim de que nós saibamos agir de maneira melhor, ser pessoas melhores, ser trigo, ser como o peixe bom. Pedimos o Teu Espírito para que nos dê o discernimento que nos faça enxergar o Seu agir junto de nós, perceber que o Senhor caminha conosco. E um dia, quando chegar o nosso momento último, derradeiro de nossas vidas, nós possamos ser recolhidos junto do cesto onde ficam os peixes bons. Não por nossos méritos, mas por vossa graça, pela ação do Seu Espírito em nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.